Estamos no semiárido nordestino, no agreste do Rio Grande do Norte. E a gente vendo esse líquido escorrendo aqui por um cano, já no final da estação chuvosa, que aqui vai de janeiro a maio, e nós já estamos no mês de junho de 2026. E caiu 320 milímetros de chuva aqui a partir do dia 8 de fevereiro. E como a estação chuvosa termina no mês de maio, nós estamos em junho. Qualquer chuva que aparecer aqui, agora, não passa de 10 milímetros. E o intervalo entre duas chuvas não é menor do que 20 dias. E aí não poderia haver água aqui correndo proveniente das chuvas. De fato, não é água da chuva. Embora toda a água na terra tenha vindo direto ou indiretamente de um regime de chuvas, pois a gente sabe que a primeira água que foi criada na terra foi no estado gasoso. E somente milhões de anos depois foi que começou a chover. A água da chuva é água doce no estado líquido. É o terceiro elemento da natureza. Porque somente com as chuvas, com a água da chuva, foi possível nascer, gerar e manter vida animal e vegetal. Enquanto que na água no estado sólido, praticamente não tem vida. Então a vida começou, micro-organismos, na água no estado gasoso. E a vida complexa, multicelulares, vegetais e animais, só foi possível surgir quando surgiu as chuvas. Água no estado líquido, precipitada na litosfera, e aí formou a hidrosfera, inclusive os oceanos. Então aqui no semiárido nordestino a gente vendo, já no final da estação chuvosa, esse líquido, mas pela cor a gente já chegaria à conclusão que não se trata de água da chuva. E até a gente viu essa espuma espumando e o mau cheiro. Trata-se de esgotos sem tratamentos de uma cidade com cerca de 5 mil habitantes aqui no agreste. Cada habitante da zona urbana usa cerca de 100 litros de água por dia. Então se alguém calcula 5 mil habitantes por 100 litros de água, são 500 metros cúbicos de água por dia para o abastecimento urbano. Então esse líquido que a gente vê escorrendo aí é proveniente desse abastecimento de água. Então a água que vem por dia, 500 metros cúbicos de água por dia, está passando aqui. Porém, esse líquido só está escorrendo porque choveu recentemente e o chão está molhado. Quer dizer que se não fosse o chão estar molhado, por onde esse líquido vai passando, molhado por conta das chuvas, ele não estaria escorrendo porque já seria absorvido pelo solo seco e pelas plantas que estão nas proximidades desse riacho, que é chamado de Riacho da Merda.
A gente nota que o inverno, que é a estação chuvosa, já acabou, porque as chuvas, além de estar mais escassas, com intervalo de até 20 dias entre duas chuvas, as precipitações não passam de 10 milímetros. E aí a gente vê como o homem está usando mal os recursos hídricos. A água do abastecimento da cidade que tem esses esgotos, a céu aberto, escorrendo na área rural. O abastecimento é feito pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que fica em Itajar, construída no rio Açu, o rio Açu Piranhas, que nasce na Paraíba e tem sua foz em Macau, no Rio Grande do Norte. Foi construído em 1983. E a última vez que ele encheu foi no ano de 2009. E nós estamos em 2026, faz 17 anos que a chuva não é suficiente para repor a água da barragem. A perda que a gente sabe que é extraordinária por vários vetores: evaporação, sugado pela terra seca na bacia hidrográfica do Rio Açu, mas também a barragem abastece metade do Rio Grande do Norte. E em certo tempo, no verão, que vai começar agora, certamente as comportas da barragem vão ser abertas um pouco, para que o rio Açu permaneça perene entre Açu e Macau na foz. E ao mesmo tempo esse líquido que vai escorrer na barragem, no rio Açu, vai ser usado no verão seco, que pode durar 200 dias, para se plantar alguma lavoura. As margens da bacia hidrográfica do Rio Açu, que é o maior rio que existe no Rio Grande do Norte, mas como a gente disse, nasce na Paraíba. E a gente sabe que essa água é usada também pelas olarias, as cerâmicas que produzem telhas e tijolos de argila queimados. E aí quando a gente fala queimado, a lenha que é usada nestes fornos para assar uma peça de argila, são 500 minutos de fogo. Imagina quanta lenha o forno não gasta para assar o tijolo, assar a telha, cozinhar como queiram. Então é tudo desastre. Além do desmatamento absurdo naquela área, para tirar lenha, para alimentar os fornos das olarias, também os fornos das padarias. E aí a gente vê a água. Só essa cidade aqui joga no esgoto 500 metros cúbicos de água por dia. Multiplique isso por ano. É um volume estrondoso de água do consumo do homem por uma cidade. Imagina 167 cidades, algumas com 10 vezes a população dessa cidade aqui que nós estamos nos referindo, aos seus esgotos. Aí sim. Então o que acontece é que
a oferta, a disponibilidade de chuvas no Rio Grande do Norte não foi suficiente para a barragem Armando Vieira Gonçalves encher e sangrar. E talvez não esteja com mais do que 50% de sua capacidade já no final da estação chuvosa. E ela é usada para abastecer metade do estado do Rio Grande do Norte. Então nós já estamos em déficit hídrico no Rio Grande do Norte, porque os açudes que encheram, tomaram água no Rio Grande do Norte, são açudes que secam todos os anos. Enquanto que a barragem Armando de Vieira Gonçalves, que é o maior reservatório do Rio Grande do Norte, com cerca de 2,4 bilhões de metros cúbicos, permanece cheia desde o ano de 1985, quando encheu pela primeira vez. Mas como a gente disse, agora é insuficiente o inverno para manter, para suprir aquela reserva de água. E à medida que o tempo passa, o consumo dessa água aumenta e termina chegando num momento em que a barragem não terá condições, não terá água suficiente para abastecer a mesma população que abastece hoje. E o homem não tem um plano A. Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte. Choveu em média 400 milímetros. Tem lugares do Rio Grande do Norte que recebeu em 2026 800 milímetros de chuvas. Vamos dizer, 1/5 do Rio Grande do Norte. E o restante choveu em 2026 de 500 a 300 milímetros. O que significa condição hídrica de semiaridez. E 95% dessa água já não está aqui no Rio Grande do Norte, da água da chuva que caiu. Então multiplique uma média de 400 milímetros de chuva, que significa 400 mil metros cúbicos por quilômetro quadrado, multiplicado por 53 mil quilômetros quadrados do estado do Rio Grande do Norte. 95% dessa água foi embora, dessa água da chuva. Quer dizer, o problema da seca aqui não é por conta do volume de chuva, que é muito pequeno, que está diminuindo. É porque o homem não tem competência, capacidade de captar e armazenar água da chuva para o seu próprio consumo. O consumo de 3,4 milhões de pessoas no Rio Grande do Norte. Cada uma consumindo 100 litros de água por dia. Uma média de 40 metros cúbicos de água por ano. Então, se alguém multiplicar isso, esses 40 metros cúbicos por pessoa ao ano, pelos 3.400 milhões de pessoas, 3.400.000 pessoas. Se multiplicar 40 metros cúbicos por 3.400.000 pessoas do abastecimento urbano, a gente vê que não chega nem a 20% do volume de chuva que caiu no território do Rio Grande do Norte. Isso prova que o homem realmente não tem capacidade e competência para se manter vivo aqui, com qualidade de vida, recebendo a água que precisa, necessita, para o chamado consumo humano, que na realidade está aqui o resultado. Toda a água que cai, que chega às caixas de suprimento de água da cidade, são 500 litros por dia. 500 metros cúbicos de água por dia. Todo dia está passando aqui nesse esgoto. E esse líquido que escorre por esse riacho
e nós estamos na bacia do rio Potengi, que é o Rio Grande do Norte. Todo esse lixo vai, esse líquido lixo vai para o rio Potengi, que, como a gente disse, é o Rio Grande do Norte. E todas as 10 cidades da bacia hidrográfica do rio Potengi lançam seus esgotos no pobre do rio. O rio está morto, fedorento. Morto por conta da grande quantidade de esgoto que é lançado todo dia nos seus 167 quilômetros de extensão. E o rio está morto porque também passa até 8 anos sem ter água corrente, água da chuva corrente no seu leito. Porque a chuva precipitada é insuficiente para escorrer por gravidade para as depressões do terreno, que no caso são riachos. Então, com a chuva aqui de 40 milímetros em um dia, poderia esse esgoto se tornar mais limpo, porque ia correr bastante água aí, levando isso tudo para o Potengi, e do Potengi levando até o mar. Então essa é uma realidade que a gente está vivendo, que por tristeza a gente não pode afirmar que a continuar nesse processo destrutivo do homem no planeta Terra, não existirá pessoas habitando aqui no ano 2100 da era cristã.